Ei, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Preparados aí para mais uma correção? Então, vem comigo que nós faremos hoje a correção da primeira semana da nossa atividade complementar de História. Como o próprio nome diz, é uma atividade complementar, ou seja, para complementar, para consolidar aí o conteúdo da primeira semana do nosso PET. Então, vem comigo e vamos fazer a leitura do nosso texto aqui informativo. Pelas terras do Brasil, ontem e hoje. Migrar significa mudar-se de um local para outro dentro do mesmo país. Ou seja, se eu mudo de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, sendo isso dentro do mesmo país, então eu sou um migrante. Quando eu me mudo, eu estou migrando de um local para o outro. No Brasil, uma verdadeira multidão de brasileiros se desloca, mudando de um lugar para outro, de norte a sul, de leste a oeste, por todo o país. Para se ter uma ideia, pouco mais de 100 anos atrás, de cada 10 brasileiros, 2 moravam nas cidades. Hoje, a situação é inversa. A maior parte dos brasileiros habita as áreas urbanas, isto é, nas cidades. Nos últimos 100 anos, portanto, grande parte da população brasileira trocou o campo pela cidade. As pessoas migram por diferentes razões. As pessoas mudam de um lugar até outro, de uma cidade para outra, a fim de trabalhar ou para estudar. No campo, os proprietários se deslocam para outras regiões em busca de terras para montar fazendas. As pessoas que migram do campo para as cidades buscam livrarem-se da pobreza e muitas vezes da fome. Isso acontece porque é difícil para os pequenos proprietários competir com os grandes fazendeiros. Questão número 1. Analise as situações e escreva se é migrante, imigrante ou emigrante. Nossa primeira frase aqui. João saiu de Portugal para morar e trabalhar no Brasil. Então, ele é, pessoal, um emigrante. Quando a pessoa sai de um país para ir para outro, ela está emigrando. Então, João é um emigrante. Letra B. A filha de João, Maria, nasceu na cidade de Curitiba, mas mudou-se para São Paulo para estudar dança. Então, ela é uma migrante. Ela mudou apenas de um estado para o outro, mas dentro de um mesmo país. Então, ela é migrante. Letra C. Maria vai continuar seus estudos de balé na Rússia. A condição de Maria lá na Rússia é... Olha, ela morava em Curitiba, ela mudou para São Paulo. São Paulo ainda, Brasil. Só que já do Brasil, então, ela já foi para a Rússia, para continuar o balé lá na Rússia. A partir do momento que ela está na Rússia, ela é uma imigrante, porque ela veio de outro país. Então, quando a pessoa sai do país, emigrante. Quando ela chega no país diferente do seu país de origem, ela é uma imigrante. Número 2, letra A. O que leva as pessoas a saírem de suas cidades ou países e morarem em outro lugar? Nós discutimos, bastante isso na semana 1 do PET e também na nossa videoconferência. E chegamos na seguinte conclusão. As pessoas se mudam de cidade, estado ou país para estudar, trabalhar, ficar mais próximo da família, em busca de tratamento de saúde, etc. Por que etc? Porque existe N motivo. Cada pessoa tem o seu motivo particular. Que dificuldades as pessoas podem enfrentar quando deixam a cidade onde vivem e migram para outra região? Então, quando eu saio de um estado para outro, ou principalmente quando eu mudo de um país para outro, qual a dificuldade eu posso encontrar quando eu chego nesse local novo? Eu posso encontrar dificuldade principalmente em conseguir documentos de regularização. O que é isso?
Às vezes eu ganho o visto. O que que é um visto? Geralmente é uma permissão para que você possa ficar naquele país durante 6 meses. Cada país tem as suas regras. Para quem sai do Brasil para os Estados Unidos e consegue esse documento, esse visto, que permite você entrar legalmente, você vai ficar legalmente nos Estados Unidos durante 6 meses. Passou esses 6 meses, você tem que retornar ao Brasil. Se você quiser voltar de novo, você tem que entrar com o documento de novo, pedindo para você voltar. Mas tem que passar um tempo aqui no Brasil primeiro. Agora, aquela pessoa que deseja ficar mais tempo, é muito difícil a pessoa se regularizar. Aquela pessoa que muda definitivamente para outro país, conseguir esse papel para que ela possa ficar legal, não é fácil. E qual a importância de eu chegar em outro país e estar legalizado para que eu possa procurar um trabalho? Porque muitos locais só vão aceitar o meu serviço ali se eu estiver regularizado, porque senão vai o quê? Vai aparecer lá a polícia, e aí pega os documentos de todo mundo, e aí ao ver que você não está regularizado no país, você pode ser preso e deportado. O que é deportado? Vão te colocar dentro de um avião para você voltar para o seu país de origem. Outro motivo, outra dificuldade, preconceito, conflitos religiosos, dificuldades em conseguir emprego e moradia. Vamos falar aqui dentro do nosso país mesmo. Muitas pessoas vêm do Nordeste, principalmente para a cidade de São Paulo, onde nós temos, né, grandes indústrias e grandes empresas, e acreditam que assim que chegar aqui vão conseguir um trabalho. Mas infelizmente não é bem assim. Então muitas pessoas às vezes vêm, gente, apenas com o dinheiro da passagem de vinda. Ele vem literalmente com a mão na frente e outra atrás, ou seja, com o bolso vazio, sem recursos. Vem tentar sorte, às vezes está passando tanta dificuldade, ou há um sonho da pessoa, né, em busca de uma vida melhor, que elas tentam de tudo. Então, muitas vezes essas pessoas acabam não conseguindo emprego facilmente, acabam indo morar na rua, porque também não tem onde morar, não tem um dinheiro para pagar um aluguel. Em relação a esse preconceito e conflito religiosos, é muito difícil, gente, quando se trata, né, a pessoa vem de um país onde os costumes são diferentes. Então, ela sai daquela cultura e vai para uma outra totalmente diferente. E, infelizmente, não é fácil. Nós vivemos ainda num mundo muito preconceituoso. Então, tem essa dificuldade também muito grande. Letra C. Circule os tipos de imigrantes que para o Brasil vieram. Vieram diversos, e nós temos alguns aqui. Então, desses, quais são? O que é o imigrante? Aquelas pessoas que chegaram aqui no Brasil, vindas de outros países. Então, nós temos aqui, olha, alemães, vieram da Alemanha, italianos da Itália, japoneses do Japão e espanhóis da Espanha. Tivemos os portugueses, né, que vieram de Portugal, tivemos de diferentes outros países. Porém, baiano é aqui da Bahia, carioca, Rio de Janeiro, paulista de São Paulo, e nordestino é qualquer pessoa oriunda de qualquer estado do Nordeste. Então, é daqui estados do Brasil, eles não são imigrantes, são o quê? Migrantes. Quando eles mudam ali dentro do mesmo país, são migrantes. Número 3, coloque VUF para as alternativas abaixo. Imigrar é mudar de um estado para o outro dentro do mesmo país? Falso. Isso é migrar. Vou mostrar a 3 todinha aqui e discuto com vocês. Grande número de imigrantes chegou a São Paulo no século XIX para trabalhar nas fazendas de café. Verdadeiro, porque a mão de obra que tinha aqui já não era o suficiente para dar conta de toda a demanda. Então precisou, e também as pessoas ficaram sabendo que aqui estavam precisando de pessoas para trabalhar. Então viram aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então muitas pessoas, gente, vieram para cá nessa época aí da enorme produção de café nas fazendas, principalmente aqui na região sudeste. Os imigrantes eram bem tratados por todos os fazendeiros. Falso, né? Nós vimos isso no 3º ano, no 4º ano, que
que os escravos e imigrantes não eram bem tratados, não recebiam um valor digno pelo seu trabalho, não tinham uma moradia digna, vinham com falsas promessas, ou seja, os fazendeiros prometiam para eles uma coisa, mas chegavam que era outra, e aí eles não conseguiam mais também voltar para casa, não tinham condições de voltar e por aqui acabavam ficando, e meio que, de certa forma, muitos escravizados. Não eram negros, não eram os africanos, porque não foram só os africanos que foram escravizados. Pessoas oriundas de outros países, outros imigrantes também foram escravizados. Lembrando que nós ainda temos pessoas escravizadas dentro do nosso país. Poucos imigrantes foram atraídos pelo crescimento urbano e pela industrialização em São Paulo. Falso. O que é o falso? O que torna essa frase falsa? Essa palavrinha poucos. Não foram poucos, foram muitos imigrantes, por isso é falso. Muitos imigrantes deixaram seus países para escapar da miséria e, em alguns casos, para fugir de guerras. Sim, não só deixaram, como ainda deixam, então, verdadeira. Imigrantes no Brasil, entre os períodos de 1850 e 1889. Nós temos aqui a década de 50, que compreende o período, né, de 1850 a 1859. Nós temos o total de imigrantes que chegaram aqui no Brasil nessa época, e desse total aqui, gente, de 108.045, desse total, só em São Paulo eram 6.310. Vocês vão ver que da década de 50 para 60 houve uma diminuição. Mas a partir da década depois, né, no caso da década de 60, que veio a década de 70, que é o período, né, de 70 até 79, só cresceu. Olha a diferença então, gente, da década de 70 para a década de 80, como que aumentou não só a quantidade de imigrantes aqui no Brasil, como em São Paulo. Qual que é a importância desse quadro que ele quer mostrar para a gente? Aquilo que eu falei agora há pouco, que São Paulo é o estado, gente, que recebe o maior número de imigrantes no nosso país. Paraná também tem um número grande de imigrantes por causa de grandes empresas, mas São Paulo ainda é o maior. Letra A. Em que período aumentou muito a entrada de imigrantes em São Paulo? Como nós vimos aqui, né? 1880 a 1889. Porque, olha, da década de 60 para 70, foram menos de 10 mil. Agora, de 70 para 80, gente, olha aqui a quantidade. É um número enorme, tanto no Brasil no geral, quanto em São Paulo especificamente. Qual foi a diferença entre a década de 50 e a década de 70? Então, no caso aqui, gente, continua falando sobre São Paulo. Eu tenho que pegar o total aqui, né, da década de 70, que foi 11.730, vou subtrair pelo total de imigrantes da década de 50, que foi 6.310. Subtraindo aqui, eu vou encontrar a diferença de 5.240 habitantes. Quero operação e resposta aí na sua atividade, tá? Número 5, observe o mapa e responda. Esse mapa aqui, gente, veio para confirmar aquilo que eu acabei de falar. Olha, todas essas bolinhas aqui, esses estados que estão com essas bolinhas laranjas, são as áreas, olha aqui a nossa legenda, áreas que recebem mais população do que perdem. Já esses estados com essa bolinha verde, são áreas que perdem mais população do que recebe. Ou seja, mais sai pessoas do que chega pessoa nesses estados. E quando eu vejo aqui a bola, esse círculo, né, na verdade, laranja, ou no caso aí vermelho, bem grande aqui em São Paulo, depois um pouco menor aqui em Goiás. E aqui, olha, o próximo aqui em Mato Grosso e Santa Catarina, na verdade, não é Paraná, Santa Catarina, já um pouco maior. Isso aqui é da quantidade de pessoas que chegam. Ou seja, olha só a diferença de São Paulo. São Paulo é o estado onde chega o maior número de migrantes, ou seja, pessoas oriundas de outros estados do Brasil, e de imigrantes, pessoas oriundas de outros países. Observe o mapa e responda. Cite 2 estados que se localizam numa área que perde mais população do que recebe. Colocamos aqui exemplo de Pará,
Tá aqui, deu Pará, ó, Pará, Maranhão, Bahia. Na verdade, se você observar, exceto o Rio Grande do Norte, lá na região Nordeste, todos os outros estados mais perdem do que recebem habitantes. Então, qualquer estado aqui que está com essa bolinha verde, você pode colocar aqui, citar aqui pelo menos 2. Letra B. Cite 2 estados que se localizam numa área que recebe mais população do que perde. Colocamos aqui de exemplo, né? Goiás, São Paulo, Santa Catarina. Aí nós temos Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amazonas, Roraima, Amapá, Mato Grosso e Rondônia. Então, você vai escolher aí pelo menos 2 e vai colocar aqui na letra B. O estado onde você mora perde ou recebe mais população? Nós moramos no estado de Minas Gerais. Então, se Minas Gerais está aqui com a bolinha, o círculo vermelho, então ele recebe mais do que perde. Sei que você é capaz, não desista. Se tiver dúvidas, lembre-se que eu e as outras professoras estamos aqui para te ajudar. É só enviar uma mensagem no privado. Não deixe sua atividade acumular. Faça as correções devidas, todas as respostas sempre iniciadas com letra maiúscula. Muito cuidado, porque tem muito coleguinha que na hora de colocar esses nomes aqui dos estados, estão colocando com letra minúscula. Gente, nome de país, de estado, cidade, bairro, nome de pessoa, de rua, vamos relembrar? São substantivos próprios. E todos os substantivos próprios iniciam com letra maiúscula. Beijão no coração de vocês e até a próxima aula.